Muito boa tarde a todos. Queria dar também minhas boas-vindas a todos que estão presentes, estão participando, né? Gostaria inicialmente de agradecer, né, a Interpharma, a Solange, em nome da Solange, agradecer a Interpharma, a equipe de pesquisa clínica, né, a comissão de pesquisa clínica, e em nome da Camila e da Alice, estender a todos, né, a Nádia Godoy, a palestrante, né. Então, é uma honra para a gente, um prazer, né, a Interpharma ter proporcionado essa oportunidade, né, de treinamento, de capacitação, e eu espero que esta seja a primeira experiência de uma série, né, que vem pela frente, né. Nós temos temas já mais antigos e temos também os temas reemergentes e os emergentes, né. Então, são muitas novidades, né, depois dessa crise que a gente está atravessando, certamente nós teremos muito que aprender, que discutir. Então, eu gostaria de agradecer a todos, né, e para não atrasar muito, eu gostaria então de passar já, eu acredito que já para a Nádia, né, e para ela tocar. E ficamos aqui à disposição, né, vocês podem, por favor, tocar da maneira que vocês planejaram, né? Eu acho que é a Camila, né, Camila? Por favor, muito obrigado a todos. Obrigada, Cláudia. A Camila vai apresentar o programa, não é, Camila? Isso. Obrigada, então, tá Solange. Obrigada, Cláudia Osvan, pela introdução. Vou compartilhar com todo mundo o que é o programa, né, em detalhes, o que a gente pode esperar dele. Vocês já estão vendo os slides? Sim, estamos. Então, tá bom. Muitas coisas que eu vou falar, vocês já falaram muito bem, mas é legal que mostra o quanto que a gente foi parte de tudo isso, né? Então, a gente pensou no programa de expansão do conhecimento, por isso que ele ficou como programa ECO. E como é que tudo isso surgiu? Né? Então, essa relação muito boa da Anvisa, né, da Copec com a Interpharma, de sempre dialogar, né, a Copec trouxe em conversas, né, o interesse em capacitação em alguns temas. Foi um momento até que a gente não tinha essa situação de pandemia, né, e aí as meninas da Interpharma compartilharam com toda a comissão de pesquisa clínica essa necessidade, e a gente montou um subgrupo para pensar num treinamento, num workshop, e era essa a ideia inicial. E aí esse subgrupo, a gente foi se reunindo, a gente falou, mas será que continua essa necessidade? O que será que a gente vai entregar para a Anvisa? Será que a gente vai entregar exatamente o que eles estão precisando? Né? Eles estão com muito trabalho com essa questão da pandemia, né? E assim, o que a gente poderia fazer? Porque aquele workshop, treinamento tradicional que a gente fazia antes já não dá, né, nesse cenário. E aí a gente teve muito essa preocupação de tentar se colocar no lugar da Copec, né? E a gente falou, não dá para a gente pensar sem conversar, né, com a Copec. E aí as meninas da Interpharma, né, a Copec conseguiu um horário na agenda e a gente fez uma reunião super legal com todo o grupo, né, do programa, o time do programa ECO também. E aí a gente teve nessa reunião da Copec participando o Cláudio Osvan, a Fanny, a Adriane, a Cristiane, a Miriam e o Bruno. Todos contribuíram muito, foi uma reunião muito legal e com isso a gente saiu com várias ideias. E a gente colocou isso num papel, depois a gente validou, né, com a Copec, e aí, assim, no momento, tudo a gente queria para esse ano, e a gente viu que não ia dar, e aí a gente fez uma agenda, né, inclusive a gente já tem 8 módulos para esse programa. E qual que é o objetivo desse programa? A gente quer proporcionar a expansão do conhecimento da Copec, por atender às expectativas da Copec, trazer tendências atuais e futuras, e a experiência das demais agências regulatórias, né? E quem faz parte desse time do programa ECO? Então, a gente tem aí o super time Interpharma, a Pri, a Raquel e a Soa, que aí também e o pessoal aqui de comunicação, né, não está aqui, mas as meninas estão mais próximas com a gente, mas elas que ficaram aí nos bastidores fazendo isso acontecer. É uma satisfação muito grande para todo esse time aqui do programa ECO da gente ver, né, esse projeto se tornar realidade, e aí ninguém faz nada sozinho, né, esse time é sensacional, esse time do programa ECO, todo mundo muito engajado, envolvido aí, então a gente tem a Alice,
Tem a Camila e a Dani do Lilly, a Cláudia da AbbVie, a Heloísa da Amgen, a Lilian e a Raquel da Pfizer, a Lises da Janssen e a Vanessa da BMS. E aí, como a Solange deu uma explicada, né? Assim, então a gente tem esse time todo, mas a gente criou uma governança para esse programa. Então a gente vai ter líderes e suplentes que vão olhar com muito cuidado para cada módulo. Então, nesse primeiro módulo ficou a Alice e eu, mas para os outros, por exemplo, a gente já tem, né, pessoas pré-identificadas. E aí, qual que é a função, né, desse líder e desse suplente? É fazer o módulo acontecer. Então, assim, vai solicitar speakers para a comissão de pesquisa clínica, vai conciliar a agenda dos speakers e da COPEC, vai desenhar o módulo conforme as expectativas da COPEC. Então, assim, lá atrás a gente conversou, se for necessário revalidar alguma coisa, através, né, da Interpharma, a gente vai entrar em contato com a COPEC, e vai ser esses líderes e suplentes que vão, né, endereçar essa necessidade. E assim que a gente tiver os speakers das outras indústrias, né, porque não é só essas indústrias que vão prover os speakers para esses módulos, todos vão poder participar. Esse é um programa da Comissão de Pesquisa Clínica, né, da Interpharma, mas a gente está aqui liderando, então assim, a gente sempre vai ouvir a disponibilidade de todos. E assim, uma outra coisa que a gente vai fazer é sempre de estar avaliando a satisfação, né? Como que a gente está indo, até para a gente, é o primeiro, a gente precisa reajustar para os próximos, então assim, a gente sempre vai estar fazendo uma pesquisa de satisfação, né? Para a gente estar sempre entregando realmente algo que atenda a necessidade. E aí os aspectos gerais do programa, né? Então, esse programa, ele vai ser 100% remoto, então as reuniões serão gravadas, e assim, a gente sempre tenta olhar o lado bom das coisas, né? Porque antigamente a gente faria um workshop na Anvisa, aqui a gente está fazendo remoto, a gente consegue gravar, a gente consegue buscar os speakers com mais facilidade, conciliar a agenda das pessoas, e até a gente consegue colaborar com a Anvisa para que a gente tenha isso gravado e construir uma biblioteca para ajudar na gestão do conhecimento. As apresentações, a gente vai tentar sempre em português, quando não for possível, for em inglês ou espanhol, né? A gente vai legendar posteriormente, então tudo que a gente está fazendo, esses vídeos vão ser legendados pela Interpharma, então quando a gente for disponibilizar para a Anvisa, já vai ir com essas legendas. Esse convite ao workshop, ele pode ser estendido para outras gerências, coordenações da GGMed, que a COPEC julgue necessário, mas lembrando que aqui o desenho é do módulo, né, de todos esses módulos, o enfoque é para a COPEC, claro que se a gente puder, né, abranger um número maior de pessoas, será super interessante também. E a gente sempre vai avaliar a necessidade de ajuste no programa, né, com o intuito de sempre atender a expectativa. Então, hoje, a gente já tem 2 módulos, né, esse que a gente vai começar agora, e um outro ainda definido para esse ano, que eu vou mostrar para vocês todos os módulos, mas, assim, nada impede da gente mudar a ordem das coisas, a gente tem que ver qual que é, né, o que era importante ontem já não é mais hoje, esse mundo está muito dinâmico, então, assim, a gente sempre vai estar conversando com a COPEC para a gente realmente entregar o que é o foco do momento. A gente vai fornecer certificado de participação dos módulos, a Interpharma vai providenciar isso, e a pesquisa de satisfação sempre, né, que vai ser enviada ao final de cada módulo para a gente buscar oportunidades de melhoria, né, para os módulos subsequentes. Então, o primeiro módulo agora que a gente tem é o Risk-Based Monitoring. Nádia, Loana e João Paulo, super obrigada por terem aceitado aí compartilhar o conhecimento de vocês. Então, hoje a gente vai ter a Nádia, semana que vem a Loana e o João Paulo. E a Alice, super parceira aí para a gente conseguir fazer esse módulo acontecer. E a Anvisa, né, COPEC, por ter encontrado essa data, porque foi tudo super corrido. E o próximo módulo, um módulo muito esperado, que a gente vai ter um módulo de qualidade, produção e desenvolvimento, olhando a troca de experiência com outras agências, né, o que eles olham na parte de pesquisa clínica, num cenário regular, num cenário de pandemia. Esse módulo vai ser liderado pela Heloísa, né, e eu estou em parceria, a Vanessa,
em parceria com a Heloísa, então eu e a Vanessa como suplente, aí, então a gente já está começando a pensar nesse módulo com muito amor e carinho, então provavelmente muito em breve a gente vai entrar em contato com vocês, e ele está planejado para que aconteça em outubro e novembro, vai depender da disponibilidade da agenda de todo mundo, mas vai ser algo bem interessante, a gente está vendo alguns speakers bem legais, para contribuir bastante aí com o desenvolvimento da Copec. E para o ano que vem, a gente tem uma ideia, porque foi que a gente conversou lá naquela reunião de cocriação. Então, a gente pensa no módulo de otimização do desenvolvimento, um módulo no desafio atual na definição dos comparadores dos ensaios clínicos, desenvolvimento de vacinas, um módulo de estudos clínicos de doença rara. E aí, assim, a gente vai ter um módulo para estatística, de tudo que a gente não abordou de estatística nos outros módulos, a gente incluir aqui, né? E para finalizar, um módulo de biosimilares, claro que essa ordem a gente pode conversar, conforme o que é a maior necessidade da agência. A gente pensa até no final do ano fazer alguma reunião para a gente ver como que a gente vai planejar para o próximo ano. E assim, esse planejamento para 2021, mas assim, a nossa ideia é que a gente construa algo bem sólido e que seja contínuo, né? Então, acho que juntos todos nós aí a gente vai conseguir. É isso, gente. Eu vou passar para a Nádia agora. Oi, Camila, obrigada. Já está entrando aqui. Acho que vocês conseguem me ver já. Então, primeiramente, boa tarde a todos e queria agradecer o convite e a oportunidade para a gente discutir acho que um tema que é tão atual na pesquisa clínica, ainda mais com toda essa pandemia que a gente está tendo do coronavírus, e o RBM está bastante em alta, então acho que é uma oportunidade bem interessante da gente discutir um pouquinho desse tema. Só para apresentar um pouquinho sobre mim, para vocês me conhecerem, meu nome é Nádia Godoy, eu sou farmacêutica bioquímica, formada na USP, eu tenho cerca de 15 anos de experiência na pesquisa clínica, trabalhei em empresas como a Novartis, a PPD e agora na Bayer. Comecei desde estagiária, passei como monitora de pesquisa, coordenadora de estudos locais, e hoje eu tenho uma função que chama Study Lead Monitor na Bayer. Nessa função, eu lidero o time global de monitoria para certos estudos de oncologia. E nessa função, eu sou responsável por desenvolver o plano e a estratégia de monitoria para alguns estudos. Então, eu estou bastante envolvida em como desenvolver e aplicar a estratégia de monitoria para esses estudos. E agora eu queria também saber um pouquinho de vocês, principalmente nessa época de pandemia. Então, vocês devem ver aí do lado da tela de vocês vai aparecer um quiz e com uma perguntinha para a gente responder. Então, na sua opinião, qual que é o melhor lugar da casa para assistir uma live nessa quarentena? Então, tem as opções no escritório, no home office, na cozinha, no quarto, na sala, no banheiro, ou nenhuma das opções anteriores, porque a gente não aguenta mais lives nessa quarentena. Então, se vocês puderem ir respondendo, e aí depois tem para apertar o enviar no final da tela que vai aparecer, e aí logo a gente vai ver as respostas aparecendo. Para a gente dar uma quebradinha mesmo e começar a interagir um pouquinho mais. Então, aqui a gente vai ter as respostas, vou colocar aqui na tela para a gente ver. Então, bem legal, que muita gente já não aguenta mais live, mas muita gente ainda gosta de ver as lives na sala, ou no escritório e no home office. Mas para a gente fazer um ice breaker mesmo e começar a o nosso workshop de hoje. Obrigada pelas respostas. Vocês vão ver que ao longo da nossa apresentação vão ter alguns quiz para a gente ir respondendo e interagindo um pouquinho mais, tá? Então vamos lá.
O que a gente vai passar de hoje de agenda com vocês? Hoje a ideia do workshop de RBM é a gente passar um pouquinho mais sobre a teoria do RBM, então o que é o RBM e como que ele surgiu e quais são os benefícios dessa nova abordagem, bem como a posição das agências regulatórias, das maiores agências regulatórias do mundo, a posição dos patrocinadores de uma forma geral, quais são os componentes que formam essa abordagem, então o Quality by Design, os processos e dados críticos, bem como toda a parte de avaliação de risco, os indicadores e os lineares que são usados, e todo o gerenciamento desse risco mesmo. E também, depois a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo no plano de monitoria, falando sobre a monitoria centralizada, a monitoria remota e a monitoria presencial no centro, e como que elas se encaixam dentro do plano de monitoria. Depois a gente vai ter as conclusões e um tempo para perguntas e respostas. Então, como vocês podem ver, hoje é um pouquinho mais da parte, vamos dizer, teórica do RBM. E na semana que vem, aí, o João Paulo e a Luana vão entrar um pouco mais com a parte de exemplos e como que o RBM é implementado na prática nos centros de pesquisa ou usando os riscos dos centros de pesquisa. Eles são aplicados no dia a dia dos monitores e da monitoria em si. Tá? A gente vai dar um pouco mais de conceitos hoje e um pouco mais da aplicabilidade da prática na semana que vem. Mas já vou introduzir alguns exemplos e algumas coisas que vão dar uma ideia disso hoje. Tá? Então, aqui vocês vão ver uma segunda pergunta que vai entrar na lateral para vocês responderem. E aqui eu queria pedir para que o pessoal da Interfarm pudesse deixar só que o pessoal da Anvisa respondesse a pergunta. A ideia é para a gente ter uma ideia do conhecimento que o pessoal da Anvisa tem realmente sobre o tema, para poder a gente tentar direcionar um pouco mais o workshop e deixar o mais proveitoso possível. Então, a pergunta é qual que é o nível de conhecimento sobre o RBM, então sobre o Risk Based Monitoring, ou a monitoria baseada em risco. Se só ouviu falar, se tem um conhecimento básico na teoria, se tem um conhecimento médio, se sabe um pouco na teoria, na prática, ou se já sabe bastante sobre o tema, ou se nunca ouviu falar. Então, realmente, para ser sincero na resposta, para a gente poder tentar fazer o workshop o mais proveitoso possível. Então, já fechou a pesquisa. Eu vou colocar aqui na tela o resultado. Então, a gente vê aqui que a maioria das pessoas que responderam para a gente somente ouviram falar, então, e algumas pessoas têm um conhecimento básico, teórico sobre o tema. Então, acredito que o workshop vai ser bastante interessante. Eu vou passar com bastante calma as ideias e um pouquinho antes do final do workshop, a gente vai abrir na lateral a opção de perguntas e respostas. Então, por favor, fiquem à vontade para mandar as perguntas e a gente vai abordar as respostas no final do workshop, tá bom? Vamos lá. Então, vamos começar com a parte da introdução mesmo. Então, o que é o RBM, o Risk Based Monitoring? Então, é uma abordagem adaptativa na monitoria das pesquisas clínicas, no qual a gente vai direcionar o foco da atividade da monitoria para as áreas que a gente vê que tem maior necessidade e maior potencial de impactar na segurança dos pacientes ou na qualidade dos dados. Então, a gente vai fazer toda uma análise de quais são essas áreas que podem impactar ou na segurança do paciente ou na qualidade dos dados, e a gente vai direcionar as atividades da monitoria para essas áreas. E a gente vai mostrar toda a metodologia que é feita para ter essa abordagem da monitoria. Então, como que surgiu
essa ideia do RDM, né? Então, eu acho que ficou um pouquinho pequeno, mas eu vou falar também. Os protocolos de pesquisa, eles vêm ficando mais complexos ao longo do tempo e requerendo maior investimento, o que leva também a um aumento do custo do medicamento final para os pacientes. Porém, a qualidade dos dados, ela sempre vai se manter crítica para o sucesso da pesquisa. E, tradicionalmente, a indústria farmacêutica, ela sempre utiliza a monitoria presencial como a melhor forma de avaliar a performance e os riscos nos centros de pesquisa. E essa é uma abordagem que, basicamente, ela vai se basear na avaliação presencial dos riscos do centro de pesquisa e na performance dele. Ela é uma abordagem que se baseia na verificação dos dados para fornecer um nível de qualidade e confiabilidade dos dados, e também para garantir a segurança dos participantes. Mas a gente teve algumas pesquisas que já indicaram que 100% de verificação de dados, ela não é eficaz em identificar os riscos potenciais dos estudos. E aqui a gente vê algumas referências para essas pesquisas. Além do que, essa abordagem de 100% de verificação de dados, ela é uma abordagem que é aplicada uniformemente para todos os centros de pesquisa. Ela também requer muitos recursos e é uma abordagem que ela é reativa, quer dizer que ela é limitada a identificar uma vez que os problemas ocorrem, ao invés de prevenir eles, ao invés de trabalhar na prevenção desses problemas. Então, isso levou a uma necessidade de abordagens mais flexíveis serem implementadas, para que a gente consiga reduzir os riscos de erros e garantir uma maior agilidade no desenvolvimento dos medicamentos. Então, a gente teve todo um cenário que era favorável para o surgimento do RDM. A gente teve novas tecnologias que foram surgindo, a gente teve o aprimoramento das técnicas de mitigação de riscos, a gente teve também uma necessidade da melhor alocação de recursos, ao mesmo tempo de protocolos mais complexos que começaram a surgir, uma necessidade também de melhor alocar a relação a relação de custo-benefício, e também uma mudança regulatória, no cenário todo regulatório, que a gente vai detalhar no próximo slide. Todos esses fatores, eles impulsionaram e tornaram o cenário mais favorável para o surgimento e para a implementação dessa abordagem do RDM. Então, falando um pouquinho do cenário regulatório, aqui a gente tem uma timeline com vários marcos regulatórios que favoreceram o surgimento do RDM. Mas eu vou destacar aqui, essa ferramenta fica um pouco mais fácil, aqui em 2011 e em 2013, a gente teve a publicação em 2011 de dois rascunhos, um do EMA e do FDA, e em 2013, a finalização desses rascunhos. Foram dois guidelines e impulsionaram bastante o RDM. O FDA é um guideline que chama Oversight of Clinical Investigations, a Risk-Based Approach to Monitoring. E do EMA é um guideline que chama Reflection Paper on Risk-Based Quality Management in Clinical Trials. Esses dois guidelines, eles dão informações muito importantes e guias bem relevantes dos patrocinadores e incentivam os patrocinadores a implementar o RDM na monitoria dos estudos clínicos. Então, eles são marcos muito importantes de agências regulatórias grandes no mundo e impulsionaram o surgimento do RDM.
E aqui vai entrar um outro quiz, que é, na opinião de vocês, então, quais são os benefícios do RBM? O que a gente pode esperar que o RBM traga de benefícios para a gente? Um maior foco das equipes do centro de pesquisa nas atividades críticas do estudo, uma melhor proteção aos pacientes ou voluntários da pesquisa, uma maior integridade dos dados e compliance com o GCP, todas as opções anteriores ou nenhuma das opções anteriores. E essa vai entrar um quiz na lateral para vocês aí. Bom, vamos passar para apresentar mesmo os benefícios do RBM. Então, vocês viram que era esperado mesmo. Todas as opções são verdadeiras. Muitos benefícios são esperados com o RBM mesmo. Então, dois desses benefícios são a redução de esforços em atividades que agregam pouco valor e focos em processos e dados críticos da pesquisa. Porque um dos componentes do RBM é que a gente vai focar em processos e dados críticos. Então, as outras atividades que têm pouco valor ou que não agregam tanto valor, a gente não vai focar tanto e a gente não vai desviar a atenção para essas atividades. Um outro ponto importante é que a gente vai conseguir otimizar os recursos com a monitoria centralizada e focar a monitoria presencial, porque a gente vai ver que muitas dessas atividades elas vão ser realizadas centralmente e remotamente. Então, a monitoria presencial ela vai ser muito mais focada em algumas atividades críticas. Um outro ponto importante é que ela também consegue garantir o compliance com o protocolo, com as boas práticas clínicas e os requerimentos regulatórios. E ela também é uma abordagem mais colaborativa com todo um time multifuncional, que envolve tanto o time de monitoria, o time do centro, quanto outras funções dentro do patrocinador, como o time estatístico, o time de gerente de dados, monitor médico, então tem muitas outras pessoas envolvidas na RBM. E também ela garante a detecção precoce de problemas e o foco é em resolver e prevenir que esses problemas venham a acontecer novamente ou mesmo prevenir que qualquer problema aconteça de primeira vez. Ela tem um componente muito forte em gerenciamento de risco, né? Então, a gente vai entrar um pouquinho agora mais a fundo na posição das agências regulatórias. Elas nos dão de informação sobre o RBM. Então, aqui vocês vão ver 3 guias. Então, em relação às grandes agências regulatórias que a gente acompanha no mundo, elas publicaram guidelines incentivando os patrocinadores a adotarem essa nova abordagem adaptativa do RBM e fornecendo instruções gerais sobre essa metodologia. Então, aqui eu coloquei de exemplo 3 dessas guidelines que a gente tem. Então, o dos Estados Unidos, então, que a gente tem o do FDA, que é o Oversight of Clinical Investigations, a Risk-Based Approach to Monitoring, de 2011, desculpa, 2013. A gente tem o do EMA também, que é que engloba toda a União Europeia, que é o Reflection Paper on Risk-Based Quality Management in Clinical Trials. E a gente também tem o do Reino Unido, tá? Aqui, que é do MHRA, que o título dele é um pouquinho pequeno, mas é Risk Adapted Approaches to the Management of Clinical Trials of Investigational Medicinal Products. Então, cada um deles vai ter informações bem específicas, mas todos eles incentivam a implementação do RBM pelos patrocinadores. Então, a gente vai ver aqui nos próximos slides, eu destaquei algumas frases que estão nesses guias, principalmente o do EMA e do FJ, que fornecem essas orientações de alguns pontos que a gente vai abordar mais para frente na apresentação. No slide, eu coloquei aqui em inglês, para não modificar
modificar nenhuma interpretação realmente do que o FDA ou do que o EMA dão de diretrizes. Mas eu vou explicar um pouquinho mais. Então, nessa primeira frase, o FDA coloca que ele emite essa orientação para fornecer recomendações atuais sobre as práticas de monitoria e incentivar os patrocinadores a considerar uma mudança na abordagem. E o FDA acredita que o RBM pode melhorar a supervisão de patrocinadores nas pesquisas clínicas. Então, eles realmente incentivam o uso do RBM. E aí eles colocam também que essa orientação visa, portanto, deixar claro que o RBM, incluindo o uso adequado da monitoria centralizada e dependendo dos avanços tecnológicos, eles colocam como e-mail, webcast, módulo de treino de uso de treinamento online, entre outros, pode sim atender os requisitos legais e regulatórios usados em circunstâncias adequadas. E por último, mais uma frase aqui, há um consenso crescente de que abordagens de RBM focado em risco, nos dados e processos mais críticos, necessários para alcançar os objetivos do estudo, são mais propensos a garantir a proteção dos pacientes e a qualidade do estudo do que monitorias periódicas e verificação de 100% dos dados. E se vocês forem ver o guia em si do FDA, nessas frases, eles colocam as referências bibliográficas, eles citam as referências. E nas referências da apresentação, tem o guia, tem os links, e aí se vocês entrarem, vocês conseguem acessar os papers e tudo que tem essas citações. Então, tem toda uma base de estudos em cima dessas citações deles. Bom, então vamos lá. Vamos lá. Eles colocam também que as práticas de monitoria centralizadas, quando apropriado, devem melhorar a capacidade do patrocinador de garantir a qualidade dos dados dos ensaios clínicos e das pesquisas clínicas. Então, eles realmente incentivam o uso da monitoria centralizada, que a gente vai entrar em detalhes quais são as atividades que são feitas. E também é interessante que eles colocam que certas anomalias dos dados, inclusive, por exemplo, fraudes ou fabricação de dados e outras distribuições de dados não aleatórias, elas podem ser mais facilmente detectadas por técnicas de monitoria centralizada do que pela própria monitoria presencial, que isso é usado em circunstâncias apropriadas. Então, que a monitoria centralizada pode trazer mais benefícios ainda do que se imaginava. Outro ponto interessante é que a abordagem estatística na monitoria central pode ajudar a melhorar a eficácia da monitoria presencial, porque ela ajuda a priorizar as visitas presenciais e orienta com verificações de dados estatísticos centrais. Então, quer dizer, a monitoria central ajuda a gente a direcionar a monitoria presencial, né? Fazer um target da monitoria presencial mesmo. E também eles esperam que no futuro a gente continue usando alguma quantidade de monitoria presencial, mas que é esperado uma diminuição dessa com a evolução das técnicas de monitoria central e monitoria remota. E que, por fim, um dado que eu achei bastante interessante é que a monitoria centralizada pode identificar a grande maioria dos achados que a gente vê nas monitorias presenciais. Mais de 90% dos achados de monitoria presencial pode ser identificado em monitorias centralizadas. De novo, lá tem todas as referências bibliográficas para isso.
E aí, só para reforçar também o que o EMA fala sobre o RBM, né? Eles colocam que as áreas que mais causam particular preocupação são o desenho do estudo, a complexidade dos protocolos, os dados a serem coletados, a extensão e a natureza da monitoria que é implementada. Então, isso também é um ponto de bastante preocupação para eles. Também gerenciamento de dados e todas essas outras partes. E que uma abordagem proporcional é necessária e deve ser adaptada ao risco da pesquisa realizada. Então, já entra aqui um componente adaptável ao risco da pesquisa. E que eles esperam que os patrocinadores enfrentem esse desafio e sigam numa abordagem mais sistemática e baseada em risco. E que é preciso encontrar melhores maneiras de garantir que os recursos limitados sejam melhor direcionados para abordar as questões e prioridades mais importantes, especialmente aquelas associadas a riscos previsíveis ou riscos identificáveis ao bem-estar dos pacientes e à qualidade dos dados e ao resultado do estudo. Então, incentivando bem aqui os patrocinadores a buscarem o RBM como uma solução a ser implementada. E aqui eu coloquei mais duas frases interessantes, que é o objetivo desse artigo de reflexão dele, então, é incentivar e facilitar o desenvolvimento de uma abordagem mais sistemática, priorizada e baseada em riscos, para a gestão da qualidade dos ensaios clínicos, apoiar os princípios das boas práticas clínicas, complementar as práticas, requisitos e normas de qualidade existentes. Então, o RBM vem como algo adicional a tudo que a gente já tem da regulamentação, né? E essa frase eu achei bastante interessante, a reflexão que eles fazem também. E uma vez que a perfeição de uma atividade em todos os aspectos raramente é alcançável, ou só pode ser alcançada por alocação desproporcional de recursos, é necessário estabelecer um sistema de gestão da qualidade baseado em risco, para o qual os princípios finais são a confiabilidade dos resultados do teste, o bem-estar e a segurança dos pacientes. E que esse sistema baseia-se na identificação das prioridades e na mitigação dos riscos significativos e graves, baseado também no estabelecimento de limites de tolerância, que é o que a gente vai ver nos limiares que a gente vai estabelecer no processo, para esses processos operarem, né? Então, são todos conceitos importantes que as agências regulatórias colocam para a gente e que a gente vai explorar agora nos todos os componentes do RBM que vão vir a seguir. Bom, essa é a visão que as agências, um resumo do que as agências regulatórias colocam para a gente do que é esperado no RBM. E, então, passar também um pouquinho da posição dos patrocinadores em geral do RBM, uma visão mais geral disso. Então, aqui eu também coloquei alguns exemplos de guias que são publicados na internet para abordagem do RBM de diferentes empresas. Então, eu coloquei como exemplo aqui um guia da Oracle, tem um guia da IQVIA e tem um guia da Transcelerate, que são todos eles publicados e disponíveis. Mas eu queria ressaltar que aqui são só exemplos de metodologias que algumas dessas empresas usam, porque cada empresa desenvolve o seu próprio sistema de RBM e implementa a sua tecnologia de uma forma diferente, baseado nos guias regulatórios, nas boas práticas clínicas, no ICD-GPP, nas suas SOPs. A gente não tem, vamos dizer, um guia padronizado de RBM
globalmente que todas as empresas sigam. A gente segue os guias regulatórios e a gente adapta, cada empresa adapta da melhor forma que interpreta esses guias, né? Mas, de uma forma geral, o que a gente pode dizer da metodologia do RBM é que ela opera em 4 conceitos básicos, se assim a gente pode agrupar eles. Então, que o RBM, ele promove a mitigação dos riscos e a detecção precoce de problemas. Isso é um dos conceitos básicos. Ela também aproveita essas abordagens baseadas em riscos e os avanços tecnológicos que a gente cada vez está tendo mais. Ela adota uma abordagem mais holística e proativa através de monitorias remotas e monitorias centralizadas. E também implementa o monitoramento presencial direcionado, o Target On-Site Monitoring, que se fala bastante em inglês, né? Então, são 4 conceitos básicos que a gente vai ver na metodologia ou nos componentes do RBM, que a gente vê que é comum às empresas, de uma forma geral. Então, a gente vai entrar um pouquinho nos componentes do RBM, que a gente pode agrupar eles de alguma forma, para ficar um pouco mais fácil de entender, né? E só antes da gente falar dos componentes do RBM, só queria ressaltar que a abordagem do RBM, ela é mais ampla do que somente a gente falar do plano de monitoria, porque ela é uma abordagem integrada. Então, ela envolve ela é multidisciplinar. Ela é uma abordagem de qualidade toda e ela envolve diferentes grupos funcionais, tanto do centro da pesquisa quanto do patrocinador. Então, a gente pode ver aqui que a gente vai ter a equipe, por exemplo, de treinamento, a equipe de qualidade, a equipe médica do patrocinador, de segurança, de estatístico, de data manager. Então, são várias equipes do patrocinador que vão estar olhando para os dados e tendo alguma função relacionada ao RBM. E cada grupo funcional do estudo, ele é responsável por descrever as atividades que são da sua função e documentá-las dentro do seu plano de atividade. E também eles documentam as atividades que forem feitas e as ações necessárias ou para tomar as ações que sejam corretivas ou documentar os achados que forem feitos. Cada grupo é responsável por documentar isso de acordo com os seus planos. Tá? Então, não é só um monitoring plan, mas todo um plano de qualidade integrado que envolve todo o time do estudo. Então, todos os componentes do RBM, em grandes grupos que a gente pode classificar eles, a gente vai ter o Quality by Design, que a gente vai explicar cada um deles em detalhe, a avaliação de risco, a avaliação dos processos críticos e dos dados críticos, os indicadores de risco e os lineares desses indicadores que a gente pode definir, e os ajustes de forma contínua que a gente vai fazendo para todos esses planos. Então, aqui vai entrar mais uma perguntinha para vocês. E aí, acho que eu vou deixar, acho que vai entrar na lateral de vocês. Então, em que momento começa o planejamento do RBM do estudo? Deixa eu ver aqui. A maioria das pessoas responderam que é no desenvolvimento do protocolo clínico e algumas pessoas no desenvolvimento do monitoring plan. Então, acho que a maioria acertou realmente. O que é esperado
E esse é um dos conceitos do Quality by Design que a gente tem dentro do RDM, é que a gente já construa essa qualidade dentro do desenho científico e operacional para a condução do estudo. Então, é um modo que a gente pode, seria uma forma que a gente tem de responder mais efetivamente, de modo mais eficaz, as perguntas, tanto sobre benefício quanto sobre risco, já dentro do desenho, tanto científico quanto operacional da pesquisa. Então, às vezes, se a gente identificar algum dado que a gente precise, ou algum procedimento que precisa ser feito, ou focar em algum risco de segurança para o paciente, a gente já consegue englobar alguma medida para minimizar isso dentro do desenho do estudo ou dentro da parte operacional do estudo. E também já para projetar alguma medida ou alguma ação que seja eficiente dentro do plano de monitoria para detectar ou corrigir esses problemas rapidamente. Então, esse é mais ou menos o conceito do Quality by Design, que é já construir essa qualidade, ou vir construindo assim, a qualidade dentro do desenho científico e operacional do estudo. E é um dos componentes importantes do RDM, que é uma forma proativa da gente lidar com os riscos que podem ter no estudo. Um segundo componente do RDM são os processos críticos e os dados críticos, que seriam como que a gente vai definir quais são esses processos críticos e esses dados críticos. Então, a gente se faz algumas perguntas que são aqui no slide, então, por exemplo, quais são os dados ou os processos que são fundamentais para o sucesso do protocolo? Ou quais dados críticos devem ser coletados para que eu consiga satisfazer os objetivos primários e secundários do meu protocolo? Ou quais são os processos críticos que devem ser feitos corretamente para que eu garanta a segurança dos meus pacientes, ou a qualidade dos dados, ou ainda toda a conformidade com as regulamentações que têm que ser seguidas, com as boas práticas clínicas. Ou ainda, existem alguns processos que são críticos, que são mais suscetíveis a erros, são sujeitos a erros. Então, são perguntas que a gente tem que se fazer para tentar identificar esses dados críticos e esses processos críticos. E aqui a gente vai ter alguns exemplos. Então, por exemplo, para identificar um dado crítico, em geral, são aqueles relacionados aos objetivos primários e secundários e à segurança do estudo. Então, um racional que a gente faz, por que esse dado seria crítico? Então, se ele é parte de um endpoint, de um objetivo primário ou secundário, ele é considerado crítico. Se ele é relativo à segurança, a um evento adverso sério, a um evento que leva à interrupção do tratamento, ele também é, em geral, considerado crítico. Então, por exemplo, tem aqui embaixo os eventos adversos sérios ou eventos adversos, e, por exemplo, se a gente está falando de um estudo de diabetes, a hemoglobina glicada daquele paciente, o monitoramento dela pode ser um dado crítico também. Vai depender realmente de cada estudo. E processos críticos também são aqueles que garantem a segurança do paciente ou a qualidade dos dados. Então, por exemplo, se ele é um processo que é um processo que a gente vai definir, vamos supor, para investigar a significância clínica de algum achado, ele é um processo que ele é crítico. Se ele é um processo para garantir o cego do estudo, ele também vai ser um processo crítico. Ou se ele está relacionado à adjudicação dos dados, que são confirmados pelo Comitê Central, ou a variabilidade, ou para garantir o controle da variabilidade dos pacientes dos diferentes grupos,
ele também pode ser considerado um processo crítico. Ou mesmo ser um processo para garantir que a gente está seguindo a regulamentação ou os requerimentos do protocolo. E aqui no outro slide a gente vai ter alguns exemplos que dá para a gente trabalhar um pouquinho mais. Então, a gente tem aqui alguns exemplos por área terapêutica que são comuns. Então, por exemplo, no estudo cardiovascular, no qual o objetivo do estudo é avaliar o número de eventos cardiovasculares ou a diferença entre eles entre os grupos de tratamento, conforme avaliado por um comitê de adjudicação, os dados críticos em si, eles podem ser os eventos em si, os eventos cardiovasculares em si. Então, por exemplo, os eventos adversos de derrame, infarto do miocárdio ou morte cardiovascular. Enquanto que o processo crítico em si pode ser a coleta e o relato dos eventos adversos, ou a coleta e o envio das informações para o Comitê Central de Adjudicação. Um outro exemplo, por exemplo, num estudo de oncologia, no qual o objetivo é avaliar o tempo de progressão por livre de doença, com base, então, nos critérios da RECIST versão 1.1, por um comitê independente de revisão das imagens ou da radiologia. Então, os dados críticos, podem ser as avaliações tumorais que são feitas, enquanto que os processos críticos, eles podem ser os testes, o desempenho dos testes diagnósticos, segundo os critérios do RECIST, e também o processo de envio das imagens e das informações do comitê de revisão. Então, são só exemplos aqui, é claro, isso não se aplica a todos os estudos dessas áreas, mas só para a gente ter mais ou menos uma ideia de como que a gente vê os dados dos processos críticos. Vamos lá. Um terceiro componente bastante importante do RDM é a avaliação de risco. Então, primeiramente, a gente tem que identificar os possíveis riscos, ou seja, o que pode dar errado, e depois qual que é a probabilidade desse risco ocorrer. Ou seja, qual é a probabilidade realmente disso dar errado. E depois, quão fácil é detectar se isso der errado. E por fim, quais são as consequências se esse risco vir a se tornar uma realidade. Então, quando a gente responde essas perguntas, a gente pode definir os riscos e também graduá-los, que é o que a gente tem nessa parte aqui de baixo. Tem diferentes matrizes e metodologias para avaliar o risco. E a que a gente tem aqui no slide é uma que é relativamente simples e muito utilizada. E ela gradua os riscos em alto, médio e baixo, com base na probabilidade e na consequência, ou nesse impacto que as consequências podem ter. Mas cada empresa vai ter a sua matriz e a sua metodologia específica para fazer a avaliação do risco. As avaliações de risco, em geral, elas devem ser iniciadas antes que a gente finalize o protocolo e o CRF, a ficha clínica, para a gente minimizar os riscos antes mesmo de iniciar a pesquisa. E a gente deve também adaptar a estratégia de monitoria para garantir que a gente tenha o oversight, a supervisão adequada do que não é mitigado pelo protocolo ou pelo CRF. E aqui a gente tem algumas perguntas frequentes que ajudam a identificar esses riscos em nível de estudo mesmo, né? Então, a gente pode pensar se tem alguma ferramenta ou algum procedimento que é diferente do padrão de tratamento, que pode impor algum risco adicional, se a gente tem alguma consideração de segurança que advém de medicamentos comparativos ou da indicação que a gente tem que considerar como algum risco.
Se tem algum estudo concorrente para essa população estudada que a gente pode usar como base, ou se tem algum critério de inclusão ou exclusão que está aberto a alguma interpretação ou que não é muito claro, ou se tem ou se a complexidade do estudo em si aumenta os riscos que a gente pode prever. Aqui tem algumas categorias de risco, porque depois que a gente identifica os riscos, a gente vai colocar eles dentro de algumas categorias. E a gente tem aqui alguns exemplos que acho que fica um pouco mais tangível de entender isso aqui. Então, só para citar rapidamente alguns exemplos. Então, por exemplo, quando a gente fala em segurança, a gente pode pensar em tendência de número de eventos adversos por visita ou por paciente, ou pelo centro de pesquisa em si, para ver se o centro está reportando menos evento adverso do que outro, ou um paciente pode não estar reportando evento adverso. Quando a gente pensa no medicamento da pesquisa, a gente pode avaliar, por exemplo, a incidência de desvio de temperatura naquele centro ou entre os centros. Em recrutamento e descontinuação, a gente pode avaliar o número de falhas de seleção, comparando a média entre os centros. Em gerenciamento de issue, de problemas, a gente pode avaliar o número de desvios de protocolo ou de boas práticas clínicas por visita ou por centro e comparar a média entre os centros ou até entre países, esse nível mais global. A gente, em qualidade de dados, a gente pode avaliar tendências anormais, ou mesmo falta de variabilidade nos dados, para tentar achar algum problema realmente nos dados que são relatados pelos centros. E carga de trabalho presencial no centro, a gente pode avaliar a quantidade de dados pendentes para serem incluídos no CRF, ou para serem verificados pelo monitor, para ver se precisa de mais monitoria, ou mais monitoria remota, ou mesmo presencial. Na parte de documentos essenciais ou arquivos, a gente pode avaliar o número de documentos em atraso ou faltando, para avaliar o quanto eficiente realmente o monitor estão tendo de atenção aos documentos de estudo. Também a gente pode avaliar o turnover da equipe, se está tendo um turnover muito alto, se tem algum problema nesse sentido no centro. Então, são vários indicadores aqui que a gente pode usar. Então, tem dois conceitos que são bem importantes nessa área, que são os indicadores de risco e os thresholds ou limiares de risco. Então, os indicadores de risco, eles são métricas que a gente usa para monitorar a exposição ao risco. Então, são essas métricas que a gente vai usar. Enquanto que o threshold, ele é, então, um nível, um valor pré-determinado associado a um indicador de risco. Então, ele é esse limiar que a gente vai usar. E ele vai indicar a necessidade de uma ação ou de um acompanhamento que precisa ser feito. Então, a partir desse ponto, a gente vai precisar tomar alguma ação ou alguma medida com aquele indicador. E diferentes níveis de limiar, eles podem ser definidos porque diferentes riscos, eles requerem diferentes níveis de resposta. Então, quando a gente define um limiar, a gente deve também considerar o risco daquele indicador para a segurança do paciente e para a qualidade dos dados. Então, se o risco, ou o indicador de risco, ele afeta a segurança do paciente, a gente vai colocar um limiar mais baixo, porque a gente vai ser mais rigoroso com aquele indicador. Enquanto riscos que têm um impacto menor na segurança ou na qualidade dos dados, a gente vai poder ser menos rigoroso e vão ter um limiar mais alto para a gente monitorar ele. Tá? E aí a gente vai ter aqui as ações que a gente pode tomar. Vou dar um pouquinho mais explicado aqui.
Então, é tamanho comum a gente usar esse mesmo esquema de semáforo que a gente fala para esses limiares. Então, quando a gente tem valores que estão abaixo do limiar, a gente indica eles como verde e, normalmente, a gente não requer nenhuma ação com eles. Quando os valores se aproximam do limiar, eles já são indicados em amarelo e a gente pode já requerer algumas ações de monitoramento. E quando eles ultrapassam o limiar, a gente já expõe o indicador de risco em vermelho e a gente requer algumas ações imediatas, normalmente do monitor ou de alguma outra equipe. Então, aqui a gente tem um exemplo que fica um pouquinho mais palpável, né, de tudo isso. Então, por exemplo, aqui uma categoria de recrutamento e descontinuação. E o indicador dessa categoria que a gente escolheu foi a descontinuação de pacientes. Então, a gente está avaliando a tendência na proporção, então, de pacientes descontinuados versus o número de pacientes randomizados. Então, a gente está avaliando a taxa de descontinuação. E o risco desse indicador foi definido como alto, porque para esse estudo em específico, a descontinuação é algo muito preocupante. A gente precisa manter os pacientes dentro do tratamento o máximo de tempo possível. Então, aqui tem um exemplo sugerido para monitoramento, claro, isso vai ser definido por cada estudo. Mas, por exemplo, se a gente tiver, fazendo aqui no nível, de 5 a 15% da variação da proporção esperada, o threshold está no verde e a gente não precisa de nenhuma ação. Se essa variação for de 15 a 30%, aí ela já está no amarelo e a gente pode requerer alguma ação. Por exemplo, avaliar remotamente os dados, ligar para o centro, a gente vai definir. E se essa variação for maior do que 30%, aí o limiar já está no vermelho e a gente já pode requerer ações como, por exemplo, ligar para o centro ou visitar o centro, conversar com o investigador principal, para entender realmente o que está acontecendo com esses pacientes. Aqui é só um exemplo, para ficar um pouquinho mais tangível, realmente, como que a gente incorpora todos esses conceitos de uma forma integrada. Isso aqui é mais uma sugestão, não é uma regra em si, mas é fortemente indicado que a empresa tenha um sistema ou uma ferramenta de indicadores de risco e que seja capaz de permitir que essas informações sejam comparadas. Então, que a gente possa comparar os dados entre os pacientes ou entre os centros RARES dentro de um protocolo ou dentro de um país, e que também facilite a detecção dos problemas. Então, normalmente a gente tem um painel ou um dashboard que facilita essa comparação. Fica mais claro aqui no próximo slide, e talvez um pouquinho pequeno, mas dá para a gente ter uma ideia. Então, aqui é um exemplo de um painel de comparação de indicadores de risco de RDM. Então, aqui no topo, a gente vê vários indicadores de risco que foram definidos. Então, a gente tem, por exemplo, o volume de eventos adversos e eventos adversos sérios, o volume de queries ou de questionamentos do CRF, o tempo para resolução de questionamentos de eventos adversos e eventos adversos sérios, o tempo para resolução de queries de monitor, o tempo que as queries ficam em aberto, a taxa de descontinuação de pacientes e o tempo para entrada de dados. Então, são vários painéis aqui que a gente pode ir monitorando. Eu coloquei aqui como exemplo o volume de queries, o volume de eventos adversos e eventos adversos sérios. Então, aqui a gente pode ver todos os centros do estudo. E fica bem fácil da gente identificar que quase todos eles estão no verde. Então, a gente não teria muitas preocupações com eles. Mas a gente vê que 3 desses centros
aparecem destacados em vermelho e 2 deles em amarelo. E aqui em cima também, o painel mostra o threshold para a gente. Então, ele mostra a média do volume de eventos adversos sérios, o threshold que foi estabelecido para ele disparar em amarelo ou em vermelho. E também o painel dá para a gente uma tabela com os valores específicos de cada centro. Quantidade de pacientes, número de eventos adversos sérios e eventos adversos reportados. Então, fica bem fácil da gente identificar a tendência ou determinar alguma ação pontual que a gente precise ver com esses centros. Então, e claramente eu vejo que principalmente esses 3 centros em vermelho, a gente precisaria entrar em contato, ver o que está acontecendo com esses pacientes, ver melhor o cenário, para entender por que tem tanto evento adverso sério com esses pacientes. Então, são indicadores que facilitam bastante a nossa ação. Então, é só para dar um exemplo, provavelmente semana que vem a aplicabilidade desses painéis e dos indicadores de RDM vai ser mais explorada, mas só queria dar um gostinho para ficar mais fácil de mostrar como isso funciona. Né? Então, de uma maneira geral, para fechar essa parte dos riscos do RDM, o gerenciamento de risco, ele vai se basear em determinar os riscos, geralmente a gente tem uma tool específica da empresa para isso, identificar os indicadores de risco, que vão nos ajudar a detectar esses riscos, ou a monitorar eles, estabelecer os limites que vão necessitar alguma intervenção, e, por fim, responder como que a gente vai definir, como que a gente vai responder em cada caso. Então, basicamente, essas 4 partes do risco que a gente vai avaliar dentro do RDM. Bom, a gente vê então os componentes do RDM, que são basicamente o Quality by Design, os processos e dados críticos, a avaliação de risco, os indicadores e lineares de risco. Então, agora a gente vai ver como que a gente vai colocar esses componentes dentro da estratégia da monitoria e do plano de monitoria em si. Espero que esteja fazendo mais ou menos muito sentido para seguir uma lógica agora de colocar mais na prática do plano. Tá? E aqui vai entrar um quiz para vocês. Se puderem responder agora, em sua opinião, qual a melhor abordagem a ser considerada para o plano de monitoria? Daqui a pouquinho a gente já vai ver as respostas. Então, a maioria das pessoas colocou aqui a opção D. Isso. Seria essa opção aqui, que é visitas remotas combinadas a visitas presenciais, com intervalos variáveis, porém estruturados. E também, isso realmente é o que a gente espera na abordagem do RDM. Aí só quero destacar que a resposta C também é uma possibilidade que a gente vê nos estudos de risco muito baixo, como os estudos observacionais. Então, quando a gente tem estudos bem baixos, com risco bem baixo, a gente vê visitas remotas e, por amostragem, visitas on-site, mas isso são quando os estudos têm um risco bem baixo, como os estudos observacionais. Então, obrigada pelas respostas. Vamos passar para a próxima. Então, na abordagem atual da monitoria do centro de pesquisa, a gente tem uma única estratégia e ela se encaixa para todos os tipos de pesquisa e para todos os centros. Então, em geral, após a visita de início e do primeiro paciente recrutado, a gente tem visitas de monitoria periódicas e com intervalos pré-definidos.
Porém, essa abordagem que a gente tem, ela não leva em conta a complexidade do estudo, ou a duração, ou as fases do estudo, e também nem o risco do centro, ou a experiência do centro, ou mesmo os problemas que esse centro venha enfrentar durante o estudo. Nem, por exemplo, essa situação que a gente tem hoje com a pandemia do coronavírus, que é uma situação totalmente atípica, mas que a gente tem que se adaptar a ela. Então, a abordagem do RBM, ela vem com esse modelo mais personalizado e mais adaptativo, e ela incorpora diversas técnicas, como a gente disse, a monitoria remota, a monitoria centralizada, e com interações constantes com os centros de pesquisa, e, por fim, com a monitoria presencial direcionada para manter a monitoria adequadamente com o centro da pesquisa. Então, o plano da monitoria, ele vai conter as instruções de estudo que são específicas para os monitores da pesquisa e as que são necessárias para mitigar os riscos do estudo. Nesse documento, a gente vai definir a abordagem padrão da monitoria com base no nível de risco do estudo. A gente vai definir o nível do risco do estudo, em médio, alto e baixo, e a gente vai definir uma abordagem padrão da monitoria. E se esse nível de risco mudar durante o estudo, por exemplo, o estudo passa de um período de tratamento ativo no estágio de acompanhamento, a gente vai precisar adaptar essa monitoria e atualizar os planos de monitoria também. O plano de monitoria, ele inclui as atividades que são esperadas em diferentes níveis. Então, tanto a atividade que é esperada centralmente e remotamente, e ambas as atividades podem ser direcionadas ou ter intervalos fixos, vai depender da estratégia adotada, e também a atividade presencial. E ela vai ser definida com base no momento da pesquisa naquele centro. Então, por exemplo, se o centro está em período de iniciação, em período de recrutamento ativo ou em período de acompanhamento. Na carga de trabalho que aquele centro tem, quantidade de SPV que precisa ser feito, e também nas intervenções que são necessárias para abordar os problemas e riscos que são identificados através dos indicadores de riscos direcionados daquele centro. Então, a gente também vai ter os indicadores de risco daquele centro que são levados em conta para adaptar a monitoria ou a abordagem daquele centro específico. A gente tem o nível de risco do estudo e o nível de risco do centro. Aqui a gente vai ter um esquema das diferentes atividades que são aplicadas na estratégia do RBM. Então, a gente tem atividades que são conduzidas fora do escopo dos monitores de pesquisa em si. Então, a gente tem, por exemplo, a revisão médica, a revisão estatística, a revisão médica aqui, a revisão de segurança, a revisão estatística, a revisão de data manager. E como a gente disse, isso aqui é o RBM, ela é uma abordagem integrada e multidisciplinar. Então, todas essas atividades vão estar documentadas nos planos funcionais específicos de cada um desses grupos. Eles também fazem parte do RBM. O Monitoring Plan, em si, o plano de monitoria, ele vai documentar as atividades dos monitores de pesquisa. Então, ele vai estar documentando essas atividades que são esperadas a serem desenvolvidas pelos monitores. Então, a gente tem a monitoria central, feita pelos monitores de pesquisa, que vão ser baseadas nos níveis dos indicadores de risco do estudo. A gente tem a monitoria remota, que também é feita pelos monitores, que vão ser baseados nos indicadores de risco e performance de cada centro. E também a gente vai ter a monitoria presencial no centro, que ela vai avaliar a qualidade do centro por meio da revisão do documento-fonte e da verificação dos dados-fonte no centro.
e também do medicamento do centro e das boas práticas clínicas. E ela vai ser direcionada pelo que os monitores encontram na monitoria remota e na revisão central. Então, na monitoria centralizada, a monitoria centralizada em si, ela é uma avaliação remota, realizada fora do centro de pesquisa, e ela utiliza análise para direcionar a monitoria presencial e a monitoria remota para áreas de maior necessidade. Ela pode identificar distribuições incomuns de dados anteriores e também de tendências desses dados, e ela vai identificar os pontos de maior risco para direcionar a monitoria no centro. E ela também garante a revisão dos dados num tempo mais real, porque ela pode ser feita de qualquer local. Já a monitoria remota, ela vai confirmar que o centro está entrando os dados em tempo mais real, e ela garante a qualidade da entrada desses dados. O monitor revisa a resolução dos questionamentos do CRF, revisa o CRF em si para verificar se a entrada de dados está em conformidade com o protocolo e com os guidelines de entrada de dados. Avalia também se as ações que foram previamente identificadas e acordadas, se elas foram concluídas. Avalia o recrutamento do centro, monitora a mudança de equipe e a delegação dessas atividades e também conduz treinamentos. Então, em geral, é um contato que é agendado com o centro de pesquisa clínica e o monitor conversa com o coordenador, conversa com o investigador e consegue fazer essa revisão remotamente. Já a monitoria presencial, ela já tem um propósito de identificar os dados pendentes nos documentos fontes e identificar os erros de entrada dos dados nas fichas clínicas, no CRF. Também avalia a conformidade com o protocolo e a compatibilidade com o medicamento do estudo em si. E um ponto importante também é avaliar o oversight ou a supervisão do investigador principal. Um ponto também que é importante destacar é que a revisão do documento-fonte e a verificação dos dados-fontes versus o CRF, eles podem ser aumentados, a quantidade, né? Pode ser aumentada ou diminuída temporariamente, dependendo do tipo de problema que a gente observa ou dos riscos que são observados no centro, no país ou na região, ou mesmo no estudo. Sempre com o objetivo de que a gente volte isso para o padrão que é definido no monitoring plan, no plano de monitoria. Então, por exemplo, nessa pandemia de coronavírus, os estudos podem diminuir temporariamente essa porcentagem de verificação de dados, com essa justificativa, e depois que a situação vai se normalizando, isso pode ser aumentado novamente. Em contrapartida, as monitorias remotas e centrais podem ser aumentadas. Então, ela tem essa adaptabilidade dentro do RBM, e tudo é documentado no plano de monitoria, com as devidas justificativas. Então, aqui eu coloquei a título de exemplo, para ficar um pouco mais claro para a gente. Essa tabela eu peguei da Transcelerate, que também está disponibilizada no site deles. É uma tabela que eles mostram a aplicação das atividades de monitoria baseada no nível de risco do estudo e como que isso vai impactar as atividades comuns da monitoria. Então, nessa parte aqui de cima, a gente tem o nível do estudo, risco alto, médio e baixo. E aqui as atividades. A gente tem na primeira linha aqui a validação e revisão dos dados de modo central e remoto. Então, todos os níveis, eles sugerem 100% dos dados são verificados. E depois as atividades que são realizadas presencialmente no centro. Então, a gente tem a verificação de dados fontes do primeiro paciente, dos pacientes subsequentes,
e depois a verificação, a verificação não, a revisão dos dados-fontes, ou SDV, do primeiro paciente e dos demais pacientes, e a revisão do termo de consentimento. E aqui tem as proporções que são sugeridas por eles. E aqui a gente pode ver que pode ir de 100% até 0 a 5% dessa revisão. Então, vai realmente depender do risco do estudo e também do que a gente vai identificando no centro como risco. Isso pode ser aumentado ou diminuído. Mas isso aqui é realmente uma sugestão da Transalerate e cada empresa vai ter a sua matriz ou o seu padrão de monitoria sugerido. E os estudos podem desviar desse padrão com base em justificativas de risco ou de necessidade. Então, algumas considerações que são importantes também, eu achei colocar para vocês. Então, que a metodologia do RDM, ela é adaptada à tecnologia que a gente tem disponível no momento. Então, por exemplo, se num centro a gente tem um prontuário eletrônico disponível, o monitor pode acessar ele de qualquer local, algumas atividades que seriam, em alguns centros, que são prontuários de papel, só podem ser realizadas presencialmente, nesse outro centro, o monitor consegue fazer muito mais atividade remotamente. Então, a quantidade de monitoria remota e presencial é adaptável a cada realidade de cada centro. Um outro ponto é que a monitoria central e remota, ela depende do centro entrar os dados em tempo real e também resolver as queries em tempo real. Então, a gente precisa, isso é uma via de duas mãos, então sempre precisa fazer isso para o monitor também conseguir fazer o trabalho adequadamente. E as atividades de monitoria, elas, então, como a gente disse, podem ser aumentadas ou diminuídas em resposta a problemas, riscos identificados, mas sempre com o objetivo de voltar elas para o nível padrão do monitoring plan, do plano de monitoria. Sempre tem que ter em mente. Os documentos, eles podem ser alterados a qualquer momento em resposta a mudança de riscos ou problemas que são identificados no estudo. Por exemplo, se a gente tem uma emenda de protocolo ou um novo sinal de segurança da medicação, a gente vai alterar os planos de monitoria para refletir isso que foi identificado. E, por fim, a expectativa do RDM pode ser documentada também como procedimento operacional padrão de uma empresa. Então, não necessariamente a gente precisa ter tudo no Monitoring Plan, mas muitas coisas podem ser padrão a todos os estudos da empresa. Então, isso é bastante importante quando a gente vai avaliar o RDM de uma empresa. E, por fim, passar para as nossas conclusões de hoje. Então, que as atividades de monitoria, tanto central como remota, elas servem como as bases do esforço das monitorias do RDM. E elas são complementadas pela monitoria presencial direcionada. Então, a monitoria presencial, ela não é o foco, ela não é a base do RDM, mas sim ela complementa os esforços da monitoria central e da monitoria remota. Um outro ponto é que as atividades, elas são baseadas em nível de um risco definido, em processos e dados críticos e numa avaliação contínua de indicadores de risco e das instruções que estão contidas dentro do plano de monitoria. E que essa monitoria, ela é personalizada para as necessidades do estudo e do centro de pesquisa. E o cronograma, ele é flexível para atender às necessidades do centro e às realidades dos centros de pesquisa. O RBM também é uma metodologia que identifica os riscos proativamente e a gente tenta aproveitar ao máximo a tecnologia disponível para a vigilância centralizada que a gente usa.
E, por fim, as responsabilidades elas são compartilhadas nas monitorias de diferentes áreas funcionais dentro da empresa e também com centros de pesquisa. Então, essas são, acho que, as principais conclusões que a gente tira aqui do RDI. E, por fim, antes da gente passar para as perguntas e respostas, eu queria só saber, e aqui eu queria também pedir para o pessoal da Anvisa responder, o que vocês concluem sobre o RDM. E a ideia é que a gente tente direcionar um pouquinho mais o workshop da semana que vem. Então, se vocês não veem muita vantagem ainda no RDM, se vocês entendem as vantagens, mas ainda têm ressalvas sobre aplicar o RDM, ou se vocês entendem as vantagens e acreditam que os critérios são adequados, ou ainda precisam de mais informações, ou preferem não comentar. A ideia é realmente que a gente consiga customizar um pouco mais no workshop da semana que vem. Então, teve algumas respostas. Feliz que a maioria entende as vantagens, acredita que os critérios são adequados. Algumas pessoas ainda têm algumas ressalvas. Vamos ver se agora na parte das questões a gente consegue responder e algumas pessoas precisam de mais informações. Vamos ver se no workshop da semana que vem a gente consegue dar essas mais informações. Então, eu deixo aqui também meus contatos, se alguém quiser mais informações ou mais materiais. A gente vai passar agora para a parte das perguntas e respostas. E na apresentação também depois vocês vão ter todas as referências bibliográficas, tem os hiperlinks para acessar os materiais, se precisarem. E acho que a gente pode passar para a parte das perguntas e respostas agora, né? Vou parar aqui o compartilhamento. E fica melhor. Oi, Nádia. Eu acabei de abrir aqui o Q&A. Para todos vai aparecer aí para vocês, na tela de vocês, um módulo de perguntas e respostas, onde vocês podem direcionar as perguntas. A gente vai deixar um tempinho aqui. E logo a gente volta, então, para a Nádia trazer as respostas que surgirem aqui, tá bom? Tá certo. Obrigada. E obrigada a todos por me ouvirem falar durante 1h30. E muito obrigada pela atenção. Espero que tenha sido bastante útil para vocês. Oi, João, Luana, desculpa, agora que eu estou vendo que vocês estão aí. Nádia, nós recebemos, acho que são 3 perguntas até o momento, eu vi 2. A primeira seria, considerando que a monitoria centralizada é bem dinâmica, como essas atividades são documentadas? Bom, eu acho que eu consigo responder a essa. Cada empresa tem um padrão diferente ou um requerimento diferente para documentar as atividades de RBM, mas da monitoria centralizada. Mas, em geral, a gente tem tools que podem ser ou por relatórios de monitoria, que a gente documente isso, ou alguma tool específica que o monitor faça a revisão dos dados e documente isso, ou o próprio sistema captura a revisão dos dados que são feitos pelo monitor, ou às vezes o monitor revisa e manda os achados pelo centro. Isso acho que depende muito da tool que o patrocinador usa para fazer a monitoria centralizada e de como como cada patrocinador vai definir os seus requerimentos de documentação. Mas, em geral, a gente tem alguma documentação de quando esses dados são revisados, sim. João, você quer acrescentar alguma coisa? Eu concordo com o que você disse. A pergunta até foi monitoria centralizada, e aí a gente pode ter a documentação do monitor central mesmo, que ficaria dentro da própria ferramenta,
ao avaliar as questões. Outro ponto poderia, por exemplo, quando identificado algum problema, ele pode, inclusive, abrir uma query dentro da própria ficha clínica para o centro de pesquisa responder, e aí o monitor entraria em contato com o centro para auxiliá-lo. Uma outra possibilidade é o monitor central encaminhar o questionamento para o monitor local, uma vez que o monitor local é a pessoa responsável e em contato diário com o centro, é aquela pessoa que conhece mais a realidade do centro. E nesse caso, o monitor local poderia, olha, esse problema ou esse achado já é conhecido, não é necessário nenhuma ação, ou sim, é necessário uma ação. E aí o monitor local assume o acompanhamento e entra em contato com o centro para fazer a resolução e documentaria dentro do relatório de monitoria. Aqui a Loana falando, pessoal, é isso aí que a Nádia e o João falaram. Então, cada empresa tem a sua ferramenta, né, de como, de frequência que essa monitoria central vai acontecer e de como isso vai ficar documentado, né. Então, e aí se vai precisar de uma ação, se vai endereçar para o monitor do centro de pesquisa. Então, realmente, cada empresa vai ter a sua ferramenta escolhida, né, para fazer todo o gerenciamento dos dados e avaliação de RBM e também a documentação das ações. Obrigada pela complementação, João e Luana. Nádia, uma outra pergunta que eu vi aqui é o quão viável seria a implementação destes procedimentos no contexto de toda a pesquisa clínica e da indústria brasileira? Eu acredito que a indústria brasileira ela tem uma grande capacidade para implementar o RBM. A gente depende muito da tecnologia disponível, mas hoje a gente tem empresas que fornecem esses painéis de monitoramento de RBM, já os indicadores. Então, eu acredito que é uma questão de integração entre sistemas que pode ser estudado, mas acredito que seja, assim, viável. A gente já tem muitas coisas prontas no mercado de tecnologia, porque, como a gente disse, a parte do RBM ela é muito dependente também da tecnologia que está disponível, mas em diferentes níveis, você pode fazer uma abordagem de implementar o RBM em diferentes níveis. Você, às vezes, não precisa implementar um RBM completo, com todos os componentes do RBM, vamos dizer, mas você pode implementar a parte de risco do RBM e ver como que o seu sistema ou a sua monitoria reage a essa implementação de risco, e depois que você está mais adaptado a isso, você pode implementar um segundo componente. Então, você pode ter uma implementação parcial do RBM e evoluindo isso conforme você vê que o seu sistema está, ou o seu grupo de monitoria está reagindo bem à implementação do RBM. Então, é uma questão que pode ser feito um estudo e é viável, acredito que seja assim, viável implementar. O RBM tem parcelas dele que podem ser implementadas apropriadamente ou parcialmente. Se vocês quiserem complementar alguma coisa, João, Ana, vontade. Não, eu concordo com a sua resposta, não tenho nenhum comentário adicional. Se a Luana não tiver, posso passar para uma próxima pergunta que nós recebemos, que é o seguinte: gostaria de saber como estão utilizando a abordagem RBM nos estudos cuja monitoria são 100% remota, como nos estudos de Covid. Eu vou dizer aqui, se vocês puderem aguardar um pouquinho essa resposta, a gente já tem ela pronta, o material pronto para a apresentação da próxima semana. Então, eu vou me permitir aqui para a gente segurar essa resposta, e aí semana que vem a gente mostra para vocês que já faz parte da nossa apresentação, tá bom?
Isso. E aí, dando seguimento aqui a algumas outras perguntas que a gente recebeu, teve duas que eu acho que são conectadas, né? E aí a gente pode responder, né? Então, na experiência de vocês, o quanto os centros são conscientes, envolvidos com a abordagem de RBM? E a segunda que é conectada com a primeira os centros, investigador principal e coordenadores de pesquisa são informados sobre essa abordagem de RBM? E se sim, informa quais dados exatamente são verificados pelo monitor? Eu vou responder aqui com base na minha experiência, aí depois a Nádia e o João podem complementar. Sim, os centros hoje, eles já sabem que a grande maioria dos estudos, né, conduzidos hoje seguem o padrão de RBM, né? Então, como a Nádia mostrou na apresentação dela, lá em 2013, quando vieram, né, os guias, as instruções, as empresas começaram a implementar. Então, foi um trabalho de treinamento, né, não só da equipe dos patrocinadores, como dos centros de pesquisa também, conforme os estudos foram implementando o RBM. Hoje em dia, os centros de pesquisa já estão cientes, né, de que os estudos são monitorados dessa forma. Em relação a quais são os pacientes e os dados que cada empresa verifica, no geral, eles não são informados com assim, definição do que exatamente a gente vai verificar, quais os pacientes exatamente vão ser verificados. De uma forma geral, para o centro de pesquisa, ele vai ter que trabalhar, né, enfim, conduzir o estudo para todos os pacientes com o mesmo padrão de qualidade, né? Então, isso para ele, conforme ele está conduzindo o estudo, e também no caso de uma inspeção, de uma auditoria, enfim, isso também né, os dados vão ser vistos de uma forma mais geral. Então, para o centro de pesquisa, ele vai trabalhar da mesma forma, o mesmo padrão de qualidade para todos os pacientes, que ele incluir naquele estudo de pesquisa. Tá? Então, eu não sei se Nádia e João têm alguma experiência, informação adicional na experiência de vocês? Não, eu acredito, eu vou ser bem sincera aqui, Luana, eu tenho a minha experiência com os centros diretamente, está um pouco mais restrita nesses últimos anos, eu estou ficando um pouco mais de fora, assim, da parte do planejamento mesmo das estratégias, mas até onde eu sei no Brasil, que eu acompanho, os centros estão sim sendo informados. Eu não acho que vocês vão ser melhores para explicar o nível do detalhamento do que os centros estão recebendo de informação sobre o RBM, mas eu sei que eles recebem um certo grau de informação sobre o RBM, mas acredito que você foi mais clara no que você disse do nível de detalhe que eles já sabem sobre isso. Eu concordo com as respostas. Sim, a minha experiência é a mesma. Os centros têm ciência da abordagem RBM, eles têm ciência dessa abordagem processual e que, para nós, uma vez identificado um erro, um achado em um paciente, cabe sim a abordagem dentro do próprio centro, em olhar para todos os pacientes, para eles verificarem se isso é pontual ou recorrente. Então, é uma responsabilidade compartilhada. E os dados, quais pacientes a gente olha, qual é a amostragem, essa é uma informação que fica conosco, com o patrocinador, até para que a gente consiga implementar essa estratégia de recrutamento, de monitoria. Porque se a gente abre ela, já não faria mais sentido, então a gente deixa ela conosco e como uma ferramenta mesmo, para ir nos auxiliando. Lembrando que somos corresponsáveis por tudo que o centro faz e nós também. Uhum. Eu não sei, nós estamos nas 16 horas, eu não sei, Wagner, pessoal, se vocês têm alguma outra pergunta, se a gente pode respondê-las na próxima, ou como que se a gente pode seguir mais um pouco. Se conseguir responder mais algumas que chegaram, acho que pode, né? Uns 5 minutinhos a mais, se não for problema.
Todas as perguntas que foram endereçadas já estão com você, João. Se não teve nenhuma mais que vocês não tenham aí. Então, portanto, eu acho que finalizaram as perguntas. Teve uma outra questão aqui que apareceu, pessoal, que foi falando sobre a monitoria remota, que não tem de verificação com documento-fonte. Essa também a gente vai endereçar na semana que vem, tá? Faz parte da nossa apresentação. Tem uma outra que é quando se escolhe verificar 25% dos dados críticos dos pacientes do centro, sempre se verifica o mesmo participante em todas as visitas ou vai se alternando quais participantes são vistos? Existem abordagens diferentes que eu acredito que os patrocinadores utilizam. Para alguns pacientes, sim, segue esse 100%. Uma vez você identifica algum problema, você tem flexibilidade para verificar aquele dado para o paciente 2, para o paciente 3, para outros pacientes. Uma vez identificou-se que é um problema pontual ou persistente, trabalha-se com o centro tentando sempre voltar para a amostra original, para que a gente não consiga, para que não seja, tenha um SDV, por exemplo, de 25, que mudou para 30, que mudou para 40, quando vê nós já estamos olhando a amostra em 100%. Então, trabalha-se sim nessa flexibilidade, mas aí depende um pouquinho de cada estudo, um pouco do risco, de como foi desenhado esse plano de monitoria para o estudo. E aí eu não sei, Loana ou Nádia, se vocês têm outra experiência ou se é parecido com isso. Não, a minha experiência é bem o que você falou mesmo, João. Sem nada a acrescentar, é bem o que você expôs mesmo. Tem uma outra pergunta, que acho que eu não sei se foi o que até a Luana já disse, sobre a monitoria remota, se a gente não tem um SDV, então a gente vai falar isso na semana que vem, até já aproveitando dessa oportunidade, que foi o que a Covid trouxe para nós nessa período de adaptação. A gente vai abordar um pouquinho disso na próxima. Eu acho que teve mais uma pergunta, não sei se chegou para você, que é como assegurar que as decisões sobre os pontos críticos a serem monitorados numa abordagem baseada em RBM não seriam influenciados pelos interesses do patrocinador no sucesso dos estudos. Como assegurar a confiabilidade dessa abordagem? Acho que essa que a gente ainda não respondeu, né? A gente tem alguns critérios que são que foram os que eu expliquei, os racionais, para a gente definir os pontos críticos ou os dados críticos e processos críticos. E no final, toda a estratégia de monitoria, a gente vai expor ela para as agências regulatórias, conforme a gente vai expor o relatório final do estudo. Então, pelo menos no meu entendimento, o patrocinador tem um interesse grande para que tudo seja feito corretamente e não tenha um viés nisso, porque as agências regulatórias também vão olhar para esses dados e olhar como foi feita a monitoria disso. Então, principalmente com a implementação do RBM, as agências regulatórias também estão olhando bastante para como está sendo feita a implementação dessa abordagem em cima dos dados. Então, a gente quer que isso seja feito de uma forma correta, ética, e as agências regulatórias também estão olhando para isso. Então, isso é exposto para as agências regulatórias, e como que foi feito, quais pontos críticos estão sendo verificados. É um relatório que também é aberto, então tudo isso é claramente identificável. Eu acho que se algo não é feito de acordo ou não é apresentado, o patrocinador tem que sim explicar por que isso não foi feito. Então, acho que tudo é muito bem justificável, tem que ser muito bem justificável.
Eu acho que funcionou super bem, né? Foi assim super proveitoso. O tema é bastante interessante e é algo que a gente vai precisar enfrentar muito brevemente, né? Então, eu acho que a Nádia e os colegas conseguiram trazer um conhecimento bastante importante, né, para a gente começar a discutir isso internamente. Temos uma segunda rodada, né, na semana que vem. Eu acho que vai consolidar um pouco mais o tema e eu acho que funcionou bem. Então, fiquei bem entusiasmado com essa experiência e eu acho que temos a crescer bastante também. Agradeço mais uma vez a Nádia e todo o time aí, né? Realmente muitas pessoas envolvidas, muito trabalho, né? Nesse momento tão complicado. Então, agradeço muito a todos vocês e esperamos pelo nosso próximo encontro. Agradeço também a todos que estão participando. Eu esqueci de informar inicialmente, mas tem pessoas não só da Copec, né? Nós convidamos servidores das demais áreas, né? Que ainda que não tivesse uma relação muito direta com o tema, mas obviamente aqueles que tivessem algum interesse pessoal, profissional em acompanhar, que estava convidado. Então, agradeço a todos também, a equipe Copec que está em peso aí. Muito obrigado a todos e até a próxima.